e autoridades presentes nessa solenidade de gratidão e colação de grau da 33ª turma de ensino fundamental e 15ª turma do ensino médio de 2010. Para compor a mesa de honra e presidir essa sessão solene, convidamos o professor José Veloso dos Santos, diretor do Colégio Adventista de São Carlos. Professor Amarildo de Jesus Martins, diretor-geral das escolas da Associação Paulista Oeste e paraninfo religioso da nossa formatura. Representando a Prefeitura de São Carlos, a professora Mariana Pedrino, supervisora escolar da Secretaria de Educação. Senhor Dani Irã Roman Ocariz, assistente financeiro do colégio. Professora Silmara Jane dos Santos, nossa secretária. Senhor Marcos Dominiconi e senhora Elaine Aroca Dominiconi, pais da aluna Gabriela Aroca Dominiconi, do 9º ano, representando os pais dos formandos de 2010. Prestamos, através desse casal, uma homenagem ao senhor Morenci Aroca, um dos pioneiros da educação adventista em São Carlos. Professoras Raquel Schimmer e Valdinei Veloso, coordenadoras pedagógicas do Colégio Adventista. Neste momento, convidamos então o corpo docente do CASP. Professores Clebson, Jane, professor Clebson, professora Jane, professor Basílio, professora Elcimara, professora Renata, professora Nadir, Abel, Andréa, professora Ieta, professora Vanessa, professor Silas e professora Alessandra. Professora Nayara. Professora Josiane. Professor Donato. Professora Eide. Pastor Eliezer. E professor Franceli. Solicitamos agora uma atenção toda especial. Atenção de todos.
para a entrada dos formandos do 9º ano do ensino fundamental. Diego Bucharque Francisco.
Rangel Alan Barreto Costa Roman. Vitor Mateus Ávila da Conceição Faria. Carolina de Carvalho. Neste momento, procederemos à entrada dos formandos do ensino médio. Felipe de Gênova Melo. Tiago Costa dos Santos.
feita pelo professor Dani Ira. Oremos. Pai nosso grande Criador, nós elevamos a nossa voz de gratidão a Ti por essa noite festiva na qual podemos comemorar a conclusão de mais uma etapa na vida destes estudantes. Nós te convidamos a estar presente conosco e que a nossa alegria possa ser perene e possa ser também um sinal de reconhecimento de que Tu abençoaste cada instante de nossa vida durante esse ano que passou. Que os momentos que estaremos aqui nesse lugar possam ser sempre de alegria, de reconhecimento, de satisfação por tudo aquilo que nossos alunos conquistaram neste ano. Permanece, pois, conosco. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar? Quem ensinou o sol onde se levantar pela manhã? E quem disse para o oceano até onde ir? Quem mostrou o caminho da lua à noite? Ele, o nosso Redentor. Que para louvá-lo, convidamos nesse momento uma pessoa que já passou pelo Colégio Adventista. Uma formanda da turma de 1997, Sara Moraes Mendonça. Ouçamos. Who taught the sun where to stand in the morning? And who taught the ocean you can only come this far? And who showed the moon
Senhor, convidamos o diretor-geral das escolas da Associação Paulista Oeste, professor Amarildo de Jesus Martins, para ninfo religioso dos formandos de 2010. Boa noite a todos. Imensa honra, prazer estar aqui participando dessa linda festa. Quero agradecer, Veloso, pelo tempo e pela amizade que nós formamos nesse tempo, quase 2 décadas já juntos trabalhando. E é uma honra estar aqui, viu? Trabalhando com você e com toda essa turma. É uma honra ver professores aqui, que muito tempo atrás começamos juntos, né? Franceli. Honra ver amigos aqui como o Varley, que veio hoje aqui para prestigiar essa festa. Quanto tempo atrás, né, Varley? Muito bom. Bom aqui ver filhos de pessoas que nós conhecemos lá em Votuporanga, agora estão trazendo seus filhos aqui para se formarem. O tempo passa, a gente fica velho, mas também acontecem coisas boas. Graças a Deus por isso. Nós queremos nesse momento expressar a nossa gratidão a Deus. Esquecemos um pouquinho as coisas deste tempo, deste lado, e falamos agora do transcendental, do Deus que tudo faz, do Deus que dá oportunidade para cada um de nós para realizarmos sonhos, fazermos coisas boas, sermos felizes aqui do lado de cá. Nosso coração está agradecido a Deus e deve ser esse o sentimento de cada formando nesta noite. E nós queremos fazer aqui uma breve meditação. E eu vou ter que pegar o óculos. Não tem jeito de disfarçar mais, Veloso. Você ainda fica com o óculos o tempo todo, eu tenho que pegar. Mas eu quero aqui me reportar um pouco aos formandos e a todos nós que estamos aqui nesta noite. Aos formandos, vocês ouviram falar muito sobre competências, né? Que compõem os conhecimentos, as habilidades e as atitudes. A Bíblia diz com clareza que Deus, em sua infinita bondade e sabedoria, concedeu esse potencial a todos, todos mesmo. Não importa se creem, se não creem, aceitam ou não aceitam, Deus concede a bênção da vida e todo o potencial que nela existe. São Mateus 5,45 diz assim: porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vira chuva sobre justos e injustos. Se todos recebem, e não importa quem são e de onde vêm, então qual é a diferença? A diferença está como desenvolvem, para que desenvolvem, como utilizam o desenvolvimento, as competências, as habilidades, os conhecimentos e a atitude. São esses pontos que estabelecem a diferença significativa no desenvolvimento do ser humano. 1 Coríntios 12 diz assim que Deus dá dons e distribui esses dons, e os seres humanos são beneficiados com isso. Ele fala sobre a multiplicidade dos dons no capítulo 12 de 1 Coríntios, e a capacidade doada por Deus. O capítulo 13, logo ali, depois do capítulo 12, fala sobre o combustível que deve mover esses dons diversos. Olha que coisa incrível. Se o capítulo 12 discorre sobre conhecimentos e habilidades, o capítulo 13 fala sobre atitudes, ou atitude. Atitude é o combustível que move as ações.
Para Deus não basta ser conhecedor e habilidoso, ter todos os talentos e ser um grande intelectual. Por incrível que pareça, isso para Deus é nada. 1 Coríntios 13 fecha o círculo ou ciclo virtuoso, revelando o motivo que deve mover o motor, que é o amor. Conhecimento e habilidade todos possuem, em maior ou menor quantidade, e até esse ponto não há diferença. O terceiro ponto, a atitude, estabelece a diferença. E que diferença? Atitude, motivo. Por que você faz o que faz? Essa é a pergunta. 1 Coríntios disserta sobre o que eu posso fazer sem amor. Olha só. E lá diz assim, olha, falar línguas de homens e de anjos, profecia, ciência, fé, filantropia e até desapego à vida. Encerra com a seguinte avaliação: nada vale. Nós vemos isso por aí. Quando as capacidades são desenvolvidas, mas não tem amor, nós vemos acontecimentos como em 1997, dia 20 de abril, quando em Brasília 5 jovens saem para se divertirem e colocam fogo num índio chamado Galdino Jesus dos Santos. Ao perguntar para esses jovens, filhos de pessoas importantes da média alta sociedade, eles dizem: saímos para nos divertir e botar fogo em mendigos, porém erramos e colocamos fogo no índio. Para eles, colocar fogo em mendigo é diversão. Então, conhecimento e essas coisas não valem muito se não forem movidos por amor. Há muitos combustíveis por aí e sabemos muito bem que o conhecimento potencializa o feito. Só vale movido pelo combustível do amor, Deus diz. Outro não vale. Não adianta fazer tantas coisas. O que o amor é e o que o amor não é, também em 1 Coríntios 13 diz, olha só, o que ele é? Ele é paciente, ele é bondoso, ele tem alegria na verdade, é sofredor, esperançoso, ele é crente. O que ele não é? Ele não é invejoso, orgulhoso, autopromocional. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com injustiça. Conhecimentos e habilidades conseguidos aqui neste mundo poderão passar, são apenas temporais. O amor perdurará. O amor é eterno, ele é atemporal. O verso 13 de 1 Coríntios 13 diz o seguinte: permanecem 3 coisas: fé, esperança e amor. O amor é o maior deles. Muitas coisas se perderão ao passarmos para a eternidade, muitas outras permanecerão. O amor permanecerá. Conclusão: vocês aprenderam sobre muitas coisas no colégio adventista, conhecimentos, habilidades, etc. Mas no colégio adventista vocês aprenderam algo mais. E esse algo mais fará toda a diferença na vida de vocês. Enquanto vocês viverem, estarão aprendendo novas coisas. Porém, o novo sempre será enquadrado e contextualizado no princípio do amor vindo de Deus. O amor de Deus será o combustível que moverá as vossas existências. E assim sendo, o colégio adventista cumpriu sua missão: comunicar o amor de Cristo aos seus alunos e familiares.
A vida apresentará muitas oportunidades para vocês, mas movidos pelo amor, vocês saberão aceitar oportunidades e rejeitar oportunidades. Saberão decidir com sabedoria e sempre terão uma visão ampla, enxergando as consequências resultantes da escolha feita. No Colégio Adventista, vocês aprenderam que Deus não vai perguntar o quanto vocês fizeram, mas qual foi o motivo que os levaram a fazer o que fizeram. Isso é mais importante. Lembrem-se disso. Não importa se farão muito ou pouco, sejam famosos ou desconhecidos, ricos ou pobres, façam grandes obras de caridade ou grandes descobertas científicas para a humanidade. Para Deus, o que vale é o motivo, o combustível, a razão da ação, e esta deve ser sempre o amor. Vivam com intensidade. Não tenham medo de amar, pois o amor fará de vocês mais do que vocês imaginam. Se ficarem doentes, o amor trará a cura com maior rapidez. Se caírem, o amor os fará levantar. Se forem enganados, traídos, desprezados por amigos, o amor trará o perdão e a cura da alma, liberando as vossas vidas para seguir o curso livre da existência plena. Tudo vale a pena quando se é movido pelo amor de Deus. Disse Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. São João 10:10. Parabéns. E que o futuro de vocês seja glorioso, seja de campeões do amor. Que Deus abençoe a todos. Amém. Neste momento, passamos a palavra ao diretor do colégio, o professor José Veloso, para dar início à solenidade de colação de grau. Na condição de diretor, declaro aberta a solenidade de colação de grau, a 33ª turma do ensino fundamental e da 15ª do ensino médio do Colégio Adventista de São Carlos. Convidamos a todos para em pé entoarmos o hino nacional brasileiro.
Neste momento, com a palavra, o professor Franceli Silveira Bretas, paraninfo dos formandos do 9º ano. Boa noite aos componentes da mesa, diretores dos trabalhos, boa noite aos pais, convidados, dos formandos, boa noite ao pessoal do 3º ano e boa noite especial aqui para o pessoal do 9º ano. Muito obrigado por me convidarem para ser o paraninfo de vocês. E quero falar um pouquinho nesta noite para vocês sobre sonhos. Claro que nessa noite vocês estão realizando um sonho. Terminaram a primeira etapa aqui do ensino fundamental no Brasil. Depois de 8 anos, né? 8 anos de colégio, estão nesta noite concluindo essa etapa dos estudos. É um sonho que vocês realizaram. Claro que quando a gente realiza um sonho, sempre aparecem outros. E eu vou falar para vocês de sonhos. Não aqueles sonhos que a gente tem à noite, mas sonhos que a gente tem para a vida, os objetivos que muitas vezes nós temos pela frente. Você deve ter um sonho, ou vários sonhos pela frente. Vocês hoje estão saboreando a vitória da conclusão do ensino fundamental. Mas no ano que vem, começa uma nova etapa. O mundo não para, a Terra não deixa de girar. E o ano que vem, uma nova etapa se inicia para vocês. A etapa do ensino médio. Eu vou contar para vocês a história de algumas pessoas que tiveram sonhos, mas não ficaram nos sonhos. Elas lutaram para que esse sonho fosse realizado, ou para que os sonhos fossem realizados. Um homem investe tudo que tem numa pequena oficina minúscula, trabalha dia e noite, dormindo apenas 4 horas por noite. Dorme ali mesmo, entre as ferramentas, o pequeno torno que ele tem, e para poder continuar os negócios, ele penhora a sua casa e até as joias da esposa. Uma esposa boazinha tinha, né? Deu as joias para que ele arriscasse tudo no negócio. Quando finalmente apresenta o resultado do seu trabalho, à empresa que ele pretendia fornecer o material, o que acontece? Ele recebe como resposta um não. O seu produto não atingia o padrão de qualidade. Depois de fazer tudo isso, empenhar tudo que ele tinha, até as joias da esposa, recebeu um não. Vocês acham que ele desanimou? Não, ele não desanimou. Ele sabe o que ele fez? Ele voltou à escola, voltou a estudar. Ele se formou em engenharia. Ele precisava ser engenheiro para ter a qualificação. E na escola ele já estava fora do padrão da idade, e os colegas gozavam com ele, né? Zoar, né? Vocês falam, né? Os colegas ficavam zoando com ele. Os professores zoavam com ele, achavam que ele era louco. Como é que pode, para você voltar para a escola, você vai estar trabalhando? Vocês acham que ele ficou ofendido? Não. Depois de haver concluído o curso de engenharia, a empresa que o recusara finalmente fechou o contrato com ele. Mas o sonho dele não. 6 meses depois vem a guerra, Segunda Guerra Mundial. Sua fábrica é bombardeada 2 vezes, destruída. O homem se desespera e desistiu. O que vocês acham? Ele desistiu? 2 vezes foi bombardeado. Destruiu tudo que ele tinha. Não, ele reconstrói sua fábrica. Mas um terremoto novamente a arrasa. Agora dá para desistir, né?
Mas ele não desistiu. Mais uma vez, ele não desistiu. Imediatamente após a guerra, há uma escassez de gasolina em todo o país. E esse homem não pode sair de automóvel para comprar alimentos, fazer as coisas que normalmente ele faria. Vocês acham que ele entrou em pânico e falou: agora não tem mais jeito? Sabe o que ele fez? Ele colocou um pequeno motor à sua bicicleta e saiu às ruas. Ele era um engenheiro, um inventor. Os vizinhos ficaram maravilhados e todos agora queriam as chamadas bicicletas motorizadas. A demanda por motores aumenta e logo ele não conseguia atender todos os pedidos. Decide montar uma fábrica para sua novíssima invenção. Mas faltava o quê? Dinheiro. Sem dinheiro, não tinha como colocar a fábrica. Será que ele desistiu? Não. Dinheiro era mais um obstáculo que ele tinha que transpor. Sabe o que ele fez? Ele escreveu para mais de 15 mil lojas espalhadas pelo país, pedindo dinheiro para começar o seu negócio, e ele forneceria o produto, e aí pagaria um pequeno empréstimo. Dessas 15 mil lojas, ele consegue a ajuda de 3.500 lojas, que financiam o seu negócio, e adiantaram para ele uma pequena quantidade de dinheiro. Hoje, talvez alguns conheçam essa história, hoje essa empresa é chamada de Honda, e o nome desse homem é Soichiro Honda, o homem de nossa história. Ele não se deixou abater pelos terríveis obstáculos que encontrou pela frente. Em nossas vidas, quantos de nós desistimos por muito menos? Quantas vezes fazemos antes de enfrentar minúsculos problemas, a gente já enxerga os problemas na frente e fala: não dá, não tem como. Todas as coisas são possíveis quando sustentadas por um sonho e valores consistentes. Tome a decisão de um vencedor, jamais desista. Eu vou passar aqui para vocês agora alguns exemplos de pessoas que ficaram famosas na história e que, a princípio na sua vida, eles foram reprovados, foram barrados, acharam que eles não tinham qualidade, que eles não tinham capacidade. O general Douglas MacArthur foi recusado na Academia Militar de West Point, não uma vez, mas duas. Mas quando ele entrou, ele se dedicou ao máximo. E durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi comandante das forças americanas que derrotou o Japão na Guerra do Pacífico. E durante a ocupação japonesa, durante a ocupação americana do Japão, ele foi o governador do Japão durante praticamente 5 anos. E ele foi recusado na Academia Militar. Pasmem vocês já ouviram falar de Michael Jordan, né? O técnico do time de basquete de Michael Jordan, quando ele jogava na escola, falou assim: olha, você não leva muito jeito para basquete, é melhor você procurar outro esporte. E tem o professor de educação física ali, o professor Amarildo. Professor, já pensou você reprovar o Michael Jordan? Que carão esse treinador deve ter passado alguns anos mais tarde. Winston Churchill repetiu a 6ª série, mas ele veio a ser primeiro-ministro da Inglaterra aos 62 anos de idade, depois de uma vida de perdas e recomeços. Sua contribuição aconteceu quando já era um cidadão idoso. Não desista, a idade não deve ser empecilho para nada. Os pais do famoso cantor de ópera italiano Enrico Caruso queriam que ele fosse engenheiro. Seu professor disse que ele não tinha voz e jamais seria cantor. Foi um dos maiores tenores de música clássica do século XX. Albert Einstein não sabia falar até aos 4 anos. Só aprendeu a ler aos 7 anos de idade. Sua professora o qualificou como mentalmente lerdo, não sociável e sempre perdido em devaneios tolos. Para piorar a situação, ele foi expulso da escola e não foi admitido na Escola Politécnica de Zurique. Acharam que ele não tinha qualificação. Louis Pasteur foi um aluno medíocre na escola. Dentre os 22 alunos, ficava em 15º, um dos maiores cientistas do século XX. Vamos partir um pouquinho agora para a área de artistas.
Os Beatles, quando eles foram fazer um teste numa gravadora, o executivo da gravadora disse: não gostamos do som. Esses grupos de guitarra já eram. Pensar. E depois os Beatles. Vocês falam dos Beatles, né? Já, né? Tá bom. Se não ouviram, pergunte para os pais de vocês quem foram os Beatles. Em 1954, Jimmy Denny, gerente de uma grande casa de espetáculo nos Estados Unidos, mandou embora, sabe quem? Elvis Presley. Já ouviu falar dele também, né? Elvis Presley. Ele falou para ele assim: você não tem a menor chance, meu filho. Melhor continuar sendo motorista de caminhão. Veja só aqui. Alexander Graham Bell, que é considerado inventor do telefone, mas na verdade não foi ele que inventou, né? Ele patenteou o telefone em 1876. E ninguém se interessou muito, ninguém quis financiar o negócio para ele. O presidente dos Estados Unidos disse: é uma invenção extraordinária, mas quem vai querer usar isso? Se perguntasse para vocês, né? Tanto celular na classe, hein? Nossa! Quem queria usar o telefone? Ele não enxergou um palmo para frente do nariz, né? Thomas Edison fez 2.000 experiências para conseguir inventar a lâmpada. Um jovem repórter perguntou o que ele achava de tantos fracassos. Edison respondeu: eu não fracassei nenhuma vez. Inventei a lâmpada. Acontece que foi um processo de 2.000 passos. Então veja, nunca desista, né? Já pensou se ele parasse em 1999? Aos 46 anos de idade, Beethoven ficou completamente surdo. No entanto, ele compôs, nos últimos anos da sua vida, surdo, 3 sinfonias, completamente surdo. Fala um pouquinho de brasileiro, né? Vamos chegar no brasileiro agora. Já ouviu falar do Cafu? Cafu foi reprovado em 14 peneiras. Tem São Paulino aí, não tem? Tem ali, tem São Paulino aí. Estou vendo o Abel ali, que é São Paulino. Está meio triste esse ano, né, meu? Mas o Cafu foi aceito lá no São Paulo. E ali, eles viram nele mais do que um grande preparo físico que ele tinha, mas viram alguém que poderia se desenvolver. E ele se desenvolveu. Tele Santana foi talvez um dos maiores responsáveis pelo crescimento técnico do Cafu. E como jogador de futebol, ele participou de 4 Copas do Mundo, 3 finais consecutivas. Nem o Pelé conseguiu isso. 3 finais consecutivas. Ganhou 2. Entrou para a galeria dos capitães brasileiros que ergueram a taça com o Brasil campeão na Copa do Mundo. Quem dizia, aquele garoto que reprovou 14 peneiras, conseguiu isso? Já pensou se ele tivesse desistido na 13ª? Ele iria apenas assistir pela televisão alguém levantar a taça, mas ele não desistiu. Não permita que as pessoas te desanimem de lutar por seu sonho. Mas lembra de uma coisa: sabe quem é o maior inimigo para você realizar o seu sonho? É você mesmo. Você é seu maior inimigo. Nosso sonho, os nossos sonhos, eles não devem ficar apenas como sonhos. Nós devemos partir para a ação, partir para realizar as coisas. Nosso grande modelo incentivador, que nos sustenta em todos os momentos da nossa vida, é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o maior sonhador da história do universo. Quando Ele criou o homem, existia a possibilidade do homem pecar. E Jesus se apresenta e diz que se o homem pecasse, Ele viria para salvar o homem. E aconteceu, o homem pecou, nós pecamos. E Jesus veio. E quando Ele chega nessa terra como um bebezinho, logo tentaram impedir de realizar esse sonho. Herodes tentou matá-lo. Depois da sua vida inteira foi uma vida atribulada, até ele chegar à cruz, até ele chegar no sacrifício supremo. Jesus teve pessoas tentando impedi-lo de realizar o seu sonho, mas ele realizou o sonho. Ele morreu por nós, mas como a Sara cantou, ele ressuscitou. Você tem hoje um
Salvador vivo, aquele que vai te sustentar, te dar forças, te dar condições para não desanimar. Se apegue a Ele, se apegue a Jesus. Vocês estão na primavera da vida, vocês estão entrando numa fase maravilhosa da vida. Logo decisões terão que ser tomadas. Mas por onde vocês andarem, sejam quais forem os objetivos, os sonhos que vocês tiverem, nunca se esqueçam, levem Jesus com vocês. Essa é a garantia do sucesso. Um grande abraço para vocês. Obrigado pela companhia nesses últimos 4 anos. E sucesso e felicidade para todos. Que Deus abençoe a todos.